não, mas eu vivo no... Como é que chama? Senhoras e senhores, muito boa tarde. A nossa saudação às senhoras e senhores que nos acompanham virtualmente, que não puderam estar conosco nesse plenário por conta das medidas restritivas do momento que passamos. Às senhoras e senhores presentes ao plenário do Tribunal de Contas do Paraná, aos membros que compõem esta corte e esta sessão híbrida, não é? Desta primeira sessão de 2021, às demais autoridades, convidados, familiares e amigos dos empossandos. Pedimos a gentileza de que mantenham os aparelhos de telefone celular no nosso plenário no modo silencioso até o encerramento desta cerimônia. Damos início, então, ao momento solene da sessão de posse por videoconferência dos excelentíssimos senhores conselheiros Fábio Camargo, no cargo de presidente, Ivan Leles Bonilha, vice-presidente, e Fernando Augusto Melo Guimarães, no cargo de corregedor-geral, eleitos em 9 de dezembro de 2020 para o biênio 2021-2022. Para a realização desta sessão de posse, em respeito às recomendações dos órgãos de saúde e em cumprimento aos decretos estadual e municipal, foram adotadas as seguintes medidas sanitárias: número limitado de pessoas com distanciamento social, uso obrigatório de máscara, higienização dos ambientes, disponibilização de álcool em gel e aferição de temperatura. Convidamos, neste momento, senhoras e senhores, a adentrar ao plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sua Excelência, vice-presidente desta Corte, a ser empossado, nesta oportunidade, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Fábio Camargo. Eu sei que não é fácil olhar pro lado e não ver solução. E quando a gente precisa de abraço, não ver ninguém pra estender a mão. E isso machuca a gente, como fere a nossa alma, dói no coração, no coração. O momento é difícil e a fase é complicada de viver. Ninguém queria ser você, mas meu irmão, escute agora essa canção. Deus que mandou eu te dizer. Quem fez de tudo para ver sua derrota e tramou sua tragédia só pra ver o seu final, vai ter que contemplar a sua vida dando uma guinada, uma virada de 360 graus. Pois no lugar da vergonha, Deus tem dupla honra preparada e já tem data marcada. Se prepare pra reviravolta que Deus vai dar na sua história. Tome posse da vitória. Onde você passou chorando, vai voltar sorrindo, dando glória, porque Deus vai te levar lá no início dessa história, só pra provar que o deserto na sua vida era apenas uma fase, uma etapa provisória. Quem fez de tudo para ver sua derrota e tramou sua tragédia só para ver o seu final, hoje vai contemplar a sua vida dando uma guinada e uma virada de 360 graus. Pois no lugar da vergonha, Deus tem dupla honra preparado. Isso tem data marcada. Se prepare pra reviravolta que Deus vai dar na sua história. Tome posse da vitória. E onde você passou chorando, você vai voltar sorrindo e dando glória, porque Deus
Deus vai te levar lá no início dessa história, só pra provar que o deserto na sua vida era Deus escrevendo a sua história. Vai passar, vai passar, é apenas uma fase, o deserto vai passar e vai chegar, eu sei que vai chegar, e o momento de soltar o grito de vitória vai chegar. Sua vida, Ele estava escrevendo a sua história. Eu me sinto imensamente honrada de estar aqui e fazer parte do que Deus fez na sua história. Obrigado por me fazer participar desse momento. Os nossos agradecimentos à cantora Kemily Santos por essa bela homenagem a todos nós no início desta sessão solene de posse. A mesa desta sessão está assim constituída. De forma virtual, nesta primeira sessão do ano de 2021, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Nestor Batista. Ele pode receber a nossa saudação, ele nos ouve. Obrigada, conselheiro. Presencialmente, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a ser empossado presidente nesta cerimônia, conselheiro Fábio Camargo. Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Representando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o desembargador Cleiton Coutinho de Camargo. O senhor senador da República, Flávio Arnes. O líder do governo federal na Câmara em Brasília, deputado federal Ricardo Barros. Representando a Assembleia Legislativa do Estado, o primeiro secretário, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Dr. Gilberto Giacoia. E ainda, de forma virtual, a Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Valéria Borba. Integram a extensão da mesa virtual e presencial vice-governador Darcy Piana, a ex-governadora Cida Borghetti, representando o prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, a procuradora do município, Vanessa Volpe, presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, vereador Tico Kuzma, também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Paraná, Cássio Lisandro Teles. De forma online, na nossa sala virtual, o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da COPEL, Daniel Pimentel Slaviero, o defensor público-geral, doutor Eduardo Pião Ortiz Abraão, controlador-geral do Estado, Raul Siqueira, dos senhores conselheiros Ivan Leles Bonilha e Fernando Augusto Melo Guimarães, eleitos, respectivamente, vice-presidente e corregedor-geral, também tomaram posse nesta cerimônia, do senhor conselheiro Durval Amaral, também presente ao plenário, e, de forma virtual, conselheiro Artagão de Matos Leão,
Recebe também a nossa saudação o conselheiro Artagão e o conselheiro Ivens Linhares, que também nos acompanha de forma virtual. Recebe a nossa saudação. Esta é a nossa Corte de Contas. Registramos os presidente do Colégio Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, presidente do TCE de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, conselheiro Estilac Rodrigues Xavier, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conselheiro Severiano Costa Andrade de Aguiar, representando o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o conselheiro corregedor-geral Wilson Vandal, dos auditores desta Corte, Cláudio Cândia, Sérgio Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro e também o Tiago Pedroso, o auditor Tiago Pedroso, presente ao plenário. Virtualmente, o vice-prefeito Eduardo Pimentel, os nossos procuradores do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, procurador-chefe da Procuradoria Federal no Estado do Paraná, Marcelo Gorski Borges, representando o Ministério de Relações Exteriores, o diplomata Paulo Fernando Pinheiro Machado, dos secretários de Estado da Saúde, Beto Preto, chefe da Casa Civil, Guto Silva, Procuradora-Geral do Estado, Letícia Ferreira da Silva, da Administração e Previdência, Marcel Miqueleto, Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, da Educação, Renato Feder, Justiça, Família e Trabalho, Neile Prevô. Os deputados estaduais, Hussein Bacri, professor Lemos, Alexandre Cury, Arilson Chiorato, Tião Medeiros, doutor Batista, Michele Caputo, Artagão Júnior, Mauro Moraes, deputada Maria Vitória e também, virtualmente, o delegado Recalcati. A senhora conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Maria Tereza Willy Gomes, está conosco também virtualmente, acompanha essa sessão. Presidente do TRE, desembargador Tito Campos de Paula, os desembargadores do Tribunal de Justiça, conselheiro do CNJ, desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepping, os desembargadores Mário Luiz Ramidoff, Marcos Vinícius de Lacerda Costa, Laertes Ferreira Gomes, Tadeu Marino Loyola Costa, Fernando Prazeres, Luiz Panza e as desembargadoras Juessi Camargo e Denise Krieger. Presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, diretor superintendente do SEBRAE, Vitor Tioqueta, aos representantes da Polícia Militar, presidente da MP e da UFPAR, que também marcam presença em nome dos prefeitos e vereadores de todo o Paraná, prefeitos e presidentes de câmaras, inspetores, diretores, demais servidores desta casa, as senhoras e os senhores, presidente da TCPAR, ABRTC e Sindicontas. E ao saudá-los assim, saudamos a participação de cada um dos servidores efetivos e aposentados dessa Corte que nos acompanham neste momento de pandemia virtualmente. Em salas do Zoom, em salas virtuais, pelo YouTube e alguns podendo estar aqui presencialmente. Essa expressiva audiência que nos acompanha de todas as maneiras. Um agradecimento especial ainda aos familiares, amigos, e a figura ilustre desse plenário, amigos e amigas, a ministra Eliana Calmon, realmente a ex-ministra do STJ, se nós conseguirmos colocá-la na tela, ex-ministra Eliana Calmon. E é uma presença especial, conselheiro, eu ia me referir a Tiquinha, por fim, não é? Não passou despercebida. Senhoras e senhores, acompanharemos neste momento a execução do hino nacional brasileiro e, em sequência, o hino do Estado do Paraná, que será executado pelo quarteto de saxofones da Banda da Polícia Militar do Paraná. Ouviremos, então, em sequência, senhoras e senhores, os convido a acompanharem conosco o hino nacional e o hino do Paraná.
Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro Nestor Batista, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para a condução da sessão ordinária número 1 de 2021. Obrigado. Sob a proteção de Deus, presentes os conselheiros, Artagão de Matos Leão, Fernando Augusto Melo Guimarães, Ivan Leles Bonilha, Durval Amaral, Fábio Camargo, Ivens Sherper Linhares, os auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Cânia e Tiago Álvares Pedroso. A Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Valéria Borba. Declaro aberta a primeira sessão ordinária por videoconferência do Tribunal Pleno de 2021. Informo que comunicações e devoluções de processos ocorrerão na sessão do próximo dia 3 de fevereiro. Submeto a ata da sessão por videoconferência número 41 de 16 de dezembro de 2020 para homologação. Está aprovada. Antes de partirmos para a motivação desta sessão, quero dizer que, ao deixar a presidência do tribunal, mais uma vez, foram 6 anos, não seguidos, mas 6 anos de presidência, que me deram muita alegria, muita felicidade, muita satisfação e sempre com muita vontade de ajudar a administração pública do Paraná e atender com muita responsabilidade, com apoio dos conselheiros, auditores e procuradores a 11 milhões de paranaenses. Então, minha saudação especial ao senhor governador do estado que participa desta sessão. É uma honra muito grande. O presidente em exercício aqui na sessão do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Cleiton Camargo, este gigante da Assembleia Legislativa, poder que eu admiro muito porque estive lá por quase 12 anos. Hoje o Luiz Cláudio Romanelli, que representa o Poder Legislativo, a maior vitrine, não é? Que leva tantas pedradas, mas é assim que funciona. Nosso Procurador-Geral de Justiça, nosso franciscano de coração, Gilberto Giacoia. Eu devo dizer, em primeiro lugar, poucos agradecimentos, porque vou fazer um balancete da nossa gestão na primeira sessão ordinária do tribunal. Hoje é para cumprimentar o conselheiro que assume a presidência. Hoje é o dia do conselheiro Fábio Camargo. Mas eu quero agradecer e me permitam, com muito respeito, muito carinho, eu passei maus momentos no mês de novembro, de dezembro, e eu quero agradecer, primeiro a Deus, não é? Sem Ele não tem jeito. E há 3 pessoas maravilhosas. Não sei se fizeram muito bem, não é? Mas, para mim, maravilhosas. O doutor Luiz Fernando Cobruzzi, cirurgião conhecidíssimo, reconhecido internacionalmente. O doutor Gilmar Santos, médico do nosso tribunal, que me tirou praticamente do zero, não é? E me fez estar aqui hoje com os senhores. 3 meses, ainda não temos 3 meses. E o presidente da Unimed, o doutor Rached, que não falhou em um momento sequer com a atenção que eu estava necessitando, ou na UTI, ou no hospital, com tantos problemas, com essa maldita chamada Covid, não é? Mas o meu problema não foi de Covid, foi um coração que perdeu o juízo e eu acabei quase partindo. Mas estou aqui com muita alegria hoje, com muita satisfação, dizer que a nossa gestão só pode ser bem feita
estivemos no Paraná inteiro, porque os meus colegas de trabalho me ajudaram. Repito, os conselheiros, os auditores, procuradores e, em especial, uma equipe técnica maravilhosa que tem o Tribunal de Contas do Estado. Então, hoje eu estou muito feliz em estar deixando a presidência do tribunal, e esta, com certeza, é a última, não é? Mas estar deixando para um jovem também cheio de disposição, cheio de vontade, corajoso. E o que eu digo, sempre tenho dito, nós precisamos, para uma boa gestão, ter sabedoria, coragem, equipe boa e trabalho. É assim que funciona. Então, quero agradecer muito. Estou muito feliz, agradecendo a todos aqueles que me deram força, principalmente 2019, quando viajamos o Paraná inteiro, quando falamos pessoalmente em eventos do tribunal com 700, 800, 500 pessoas, e no final do ano foram 44 mil. 44 mil. Não dá para acreditar, viu, governador, mas estivemos frente a frente. E só não fizemos mais em 2019 porque essa coisa horrível chamada Covid-19 veio nos atrapalhar, mas o tribunal continua trabalhando. Fábio Camargo, seja muito feliz. Seja feliz como eu sempre fui nos 6 anos que dirigi o tribunal. Dificuldade vamos ter sempre. Obstáculos sempre. Agora, não use a palavra impossível. Se é que posso fazer esta recomendação a um jovem, repito, corajoso como você. Bom, a sessão hoje é para a posse do conselheiro Fábio Camargo, para a posse do vice-presidente conselheiro Ivan Bonilha e para a posse do conselheiro corregedor Fernando Augusto Melo Guimarães. Por isso, estou convidando o conselheiro Fábio Camargo, eleito para 2021 e 2022, prestar o compromisso legal. Muita honra, conselheiro Fábio. Prometo desempenhar com independência e exação os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições da República Estadual, as leis deste Estado e do país. Convido a senhora secretária da sessão para proceder à leitura do termo de posse do conselheiro Fábio Camargo e, após, a assinatura do termo de posse. Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021, perante o Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, compareceu o senhor conselheiro Fábio de Souza Camargo para assumir o cargo de presidente desse órgão, para o qual foi eleito para o biênio de 2021 e 2022, na sessão ordinária do Tribunal Pleno, número 40, de 9 de dezembro de 2020, prestando a promessa legal de bem e fielmente, com honra e lealdade, desempenhar as funções de seu cargo e, para constar, lavrou-se o presente termo, que será assinado pelo senhor presidente, conselheiro Nestor Batista, e pelo empossado, e Luciane Maria Gonçalves Franco, diretora-geral deste Tribunal de Contas. Cumpridas as formalidades legais, declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado o conselheiro Fábio Camargo e convido o novo presidente para assumir a presidência e dar
prosseguimento à sessão, sempre com a proteção de Deus. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, convido o conselheiro Ivan Leles Bonilha, eleito para o cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para prestar o seu compromisso legal. Prometo desempenhar com independência e exação os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições da República, do Estado e as leis deste Estado e do país. Convido a senhora secretária da sessão para proceder à leitura do termo de posse do conselheiro Ivan Leles Bonilha e após a assinatura do mesmo. Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021, compareceu perante o senhor presidente, conselheiro Ivan Leles Bonilha, para assumir o cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para o qual foi eleito para o biênio 2021-2022, na sessão ordinária do Tribunal Pleno número 40, de 9 de dezembro de 2020, prestando a promessa legal de bem e fielmente, com honra e lealdade, desempenhar as funções de seu cargo. E para constar, lavrou-se o presente termo, que será assinado pelo senhor presidente, conselheiro Fábio Camargo, e pelo empossado. Luciane Maria Gonçalves Franco, diretora-geral, o subscreveu. Cumpridas as formalidades legais, declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Convido o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, eleito para o cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para prestar seu compromisso legal. Prometo desempenhar com independência e exação os deveres do meu cargo, fazendo cumprir as Constituições da República e do Estado, bem como as leis desse país e do nosso Estado. Convido a senhora secretária da sessão para proceder à leitura do termo de posse do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães e após a assinatura do termo de posse. Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2021, compareceu perante o senhor presidente, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, para assumir o cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para o qual foi eleito para o biênio de 2021 e 2022, na sessão ordinária do Tribunal Pleno número 40, de 9 de dezembro de 2020, prestando a promessa legal de bem e fielmente, com honra e lealdade, desempenhar as funções de seu cargo. E para constar, lavrou-se o presente termo, que será assinado pelo senhor presidente conselheiro Fábio Camargo e pelo empossado. Luciane Maria Gonçalves Franco, diretora-geral, o subscreveu. Cumpridas as formalidades legais, declaro empossado no cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Empossados os novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, biênio 2021-2022, convido a Procuradora-Geral, doutora Valéria Borba, para usar da palavra representando o Ministério Público de Contas. Obrigada. Excelentíssimo conselheiro Fábio de Souza Camargo, presidente recém-impossado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor Cleito Coutinho de Camargo, embargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor Flávio Arnes, senador da República. Excelentíssimo senhor Ricardo Barros, líder do governo federal na Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor Gilberto Jacóia, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Cumprimento também as demais autoridades presentes nessa sessão solene de posse, já mencionados pelo cerimonial. Não foram fáceis os últimos meses da gestão do conselheiro Nestor Batista na presidência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Vossa Excelência esteve à frente da Corte durante os mais críticos períodos já enfrentados pela sociedade brasileira e paranaense. A pandemia de Covid-19 exigiu de todos os gestores, no setor público como no privado, respostas severas e imediatas para minimizar o impacto desta terrível doença que, infelizmente, já ceifou a vida de mais de 200 mil cidadãos brasileiros. E o que mais me entristece é que não fosse a negação, o descrédito da ciência e a omissão por parte de alguns governantes, milhares de vidas poderiam ter sido salvas. Apesar desse triste contexto, conselheiro Nestor Batista, sua atuação como presidente merece ser enaltecida. Desde a posse, pudemos constatar o seu compromisso com a aprimoração do controle externo desempenhado por este tribunal. Destaco a intensa agenda de eventos e cursos promovidos pela gestão, o que certamente contribuiu para o fortalecimento do perfil pedagógico da Corte, fomentando boas práticas administrativas e estimulando um ideal de governança pública a ser seguida pelas entidades fiscalizadas. Ainda, o foco na capacitação interna dos servidores e o desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas eletrônicas potencializaram o nosso alcance e revelam o compromisso de Vossa Excelência com a qualidade e a eficiência na prestação do serviço público incumbido pela Constituição Federal ao Tribunal de Contas. Diante da irrupção da pandemia, Vossa Excelência teve a sabedoria e destreza necessária para oferecer uma rápida resposta aos desafios que impuseram-se, de modo a garantir a plena continuidade da atividade da Corte,
sem interrupções ou descontinuidade. E, por outro lado, salvaguardando a integridade física de todos os servidores, trabalhadores e estagiários que militam nesta Corte. O Ministério Público de Contas também foi prestigiado por vossa gestão. Em nossos projetos e iniciativas, sempre pudemos contar com o apoio e suporte institucional do Tribunal de Contas, inclusive com a possibilidade de diálogo, intercâmbio de informações e experiência. Isso promoveu nosso fortalecimento recíproco. Como instituições a quem foi incumbida a missão comum do controle externo da administração pública. Cumprimento também o conselheiro Ivens Linhares, que, no desempenho do cargo de corregedor-geral, buscou com sensibilidade se aproximar de cada unidade desta Corte, dando voz aos servidores, para identificar as potencialidades e eventuais pontos de melhoria de cada setor, de forma a iluminar caminhos que permitirão o constante aperfeiçoamento das atividades desempenhadas pelo Tribunal. Ao conselheiro Fábio Camargo, reitero meus votos e cumprimentos pela posse nesse elevado cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sua longa trajetória na vida pública, bem como mais de 7 anos como conselheiro desta Corte, certamente lhe dão o preparo e conhecimentos necessários para o exercício do cargo. Além disso, sua disposição ao diálogo, ao entendimento, já evidenciadas quando do exercício da vice-presidência, contribuirão para que sua gestão seja conduzida de forma serena e transparente e que todos os desafios propostos sejam superados. Também temos a convicção de que a equipe a ser designada para auxiliá-lo nesse mistério manterá a tradição de excelência do corpo de servidores nesta casa, que se dedicam diuturnamente para que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná mantenha sua posição de destaque e vanguarda no cenário do controle externo brasileiro. Estendo os meus cumprimentos aos demais integrantes da diretoria ora impostada. Conselheiro Ivan Leles Bonilha, vice-presidente, e o conselheiro Fernando Augusto de Melo Guimarães, corregedor-geral. Desejo boa sorte aos novos gestores desta Corte. Reitero a abertura e disposição do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná em contribuir com o trabalho a ser empreendido, unindo esforços para que o controle externo seja um instrumento que contribua para a edificação de uma administração pública ética, eficiente e solidária, que valorize a ciência e a democracia, que proteja e priorize os mais vulneráveis e assegure as condições para que todas e todos sejam tratados com respeito, consideração e dignidade. Obrigada.
Essa presidência que agradece é a doutora Valéria Borba. E nesse momento eu convido o auditor Tiago Álvares Pedroso para usar a palavra em nome dos auditores deste tribunal. Senhor presidente Fábio Camargo, senhor governador Carlos Massa Júnior, demais conselheiros, procuradores, autoridades, parlamentares, convidados, familiares e servidores aqui presentes e que nos acompanham à distância. É uma honra para mim realizar esta breve saudação ao conselheiro Fábio Camargo, representando os auditores do tribunal. Sei o quanto este momento é importante para Vossa Excelência, Dr. Fábio. Mais do que um marco em uma carreira de mais de 20 anos de vida pública, a sua posse celebra o fim de uma árdua trajetória de obstáculos que todos nós acompanhamos e que Vossa Excelência enfrentou com serenidade e altivez. Tenho a certeza de que essas dificuldades, ainda que tenham representado um significativo custo pessoal, o tornaram ainda mais preparado para assumir tão importante função pública. Entre as muitas qualidades de Vossa Excelência, a que mais admiro é a capacidade de ouvir. Em um mundo no qual as pessoas parecem cada vez mais cheias de certezas, convicções inabaláveis e que muitas vezes representam visões polarizadas, enviesadas e simplificadas do mundo, é reconfortante enxergar em Vossa Excelência a disposição de ouvir o próximo, de buscar o consenso, de encontrar os pontos em comum e conciliar as diferenças. Acredito que um bom líder não é aquele que tem todas as respostas, mas sim o que faz as perguntas certas, aquele que tem a humildade necessária para interessar-se genuinamente no que diz o outro, compreender posições divergentes e aceitar pontos de vista que não são inteiramente condizentes com suas visões pessoais. Com essas qualidades, aliadas à sua juventude e ao seu entusiasmo, estou seguro de que Vossa Excelência terá muito sucesso na empreitada que ora inicia, nesse momento tão difícil que enfrentamos. Lembro que há 2 anos, quando tomava posse na presidência desta Corte o conselheiro Nestor Batista, mencionei a grave crise fiscal que acometia o Brasil em todos os níveis federativos e os desafios que ela representava para a administração pública. Não é novidade que, nesse período, a situação se agravou. As consequências econômicas da pandemia aumentam as demandas da sociedade, ao mesmo tempo que diminuem sensivelmente a capacidade de resposta da administração pública, seja pela queda das receitas, seja pelo aumento de gastos na área da saúde. Nesse cenário, a sociedade precisa encontrar caminhos para seguir em frente, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Não podemos aceitar que a pandemia sirva de justificativa para a irresponsabilidade fiscal e o endividamento excessivo. Mais do que nunca, a administração pública precisa reinventar-se, buscar novas formas de gestão, aumentar a eficiência. É preciso fazer mais com menos. E nosso Tribunal de Contas precisa estar preparado para contribuir ativamente nesse processo. Creio que esse seja o nosso principal desafio neste momento. E confio que a gestão que hoje inicia está preparada para liderar-nos neste caminho. Aproveito a oportunidade para parabenizar o conselheiro Nestor Batista e toda a sua equipe pela brilhante gestão. Dentre muitas realizações, destaco a rápida resposta aos desafios impostos a esta Corte pela pandemia. Em muito pouco tempo, Vossa Excelência liderou uma verdadeira transformação digital, que, ao fim, resultou em um incremento de produtividade, mesmo com todas as restrições que o distanciamento social impôs. Apesar das dificuldades, sinto que o Tribunal sairá desta crise ainda mais fortalecido e preparado para o futuro, graças ao trabalho de Vossa Excelência e de sua equipe. Ressalto ainda o trabalho de aproximação com os órgãos jurisdicionados e com a sociedade, e as iniciativas educacionais empreendidas por intermédio da Escola de Gestão Pública, tanto aquelas voltadas aos servidores desta Casa, quanto aos gestores públicos. Também merecem destaque as melhorias realizadas na estrutura física do Tribunal, que aumentaram o conforto e a funcionalidade de nossas instalações e que contribuirão muito para o desempenho do Tribunal no futuro. Encerro cumprimentando o conselheiro Ivan Bonilha, vice-presidente, e o conselheiro Fernando Guimarães, corregedor-geral. A sua reconhecida competência e experiência certamente contribuirão decisivamente para o sucesso da nova gestão. Obrigado. Essa aqui, presidência que agradece,
conselheiro substituto, particular amigo Tiago Álvares Pedroso, e nesse momento passo a palavra também ao particular amigo conselheiro Ivan Chesper Linhares para usar a palavra em nome dos conselheiros da Corte. Excelentíssimo senhor presidente Fábio Camargo, em nome de quem saúdo os demais conselheiros substitutos, excelentíssima senhora procuradora-geral do Ministério Público de Contas, doutora Valéria, a quem eu agradeço pelas generosas palavras dirigidas à nossa gestão na Corregedoria, em nome de quem também saúdo os demais integrantes do Ministério Público, excelentíssimo senhor governador Carlos Roberto Massa Júnior, em nome de quem saúdo demais autoridades presentes, servidores desta Corte, senhoras e senhores. Gostaria, inicialmente, de agradecer ao presidente Nestor Batista pela honrosa indicação que recebi para essa saudação, falando em meu nome pessoal e dos meus digníssimos colegas, a fim de expressar o sentimento de apoio e confiança que depositamos no conselheiro Fábio Camargo, que inicia hoje sua gestão como presidente desta nossa casa. Em que pese, porém, todo o brilho, todo o júbilo que essa cerimônia comporta, na celebração da merecida conquista do ilustre empossado, não há como omitir uma pequena nota inicial que contextualize a angústia e o sofrimento que se espalhou nesses tempos de pandemia. Há um ano, a ameaça de contaminação e o crescimento do número de óbitos causados pela Covid-19 mudou não apenas nossas vidas em relação a nossos planos e rotinas, mas, de maneira mais profunda, modificou nossa própria percepção da existência, remetendo-nos, em certa medida, aos tempos anteriores à crença de que o homem poderia ter, de fato, o pleno domínio do seu destino e das forças da natureza, notadamente em relação aos seres infinitamente pequenos que nem enxergamos. Sair de casa desprotegido, sem o cumprimento das regras de asepsia, distanciamento e uso de máscara, passou a ser uma séria ameaça, que somente a ignorância, a negação irresponsável e cínica da ciência e o desprezo à solidariedade permitem desconsiderar. Como decorrência desse obscuro proselitismo que, de forma apenas ilusória, privilegiaria a economia e a perigosa e precipitada retomada da vida social, deparamos-nos hoje, em nosso país, com a inércia e a estarrecedora ambiguidade e falta de planejamento das autoridades. Justamente nesse contexto de grandes dificuldades, mas, felizmente, em contraposição a esse cenário de desconhecimento e descaso, cumpre-me tecer algumas considerações sobre a gestão que se encerra do nosso ilustre decano, conselheiro Nestor Batista, em reconhecimento ao trabalho realizado por ele e sua competente equipe, conduzida pela diretora-geral, doutora Luciane Franco, e pelo coordenador-geral de fiscalização, doutor Rafael Aires. Sem nenhuma pretensão de ser exaustivo, passo a citar exemplificativamente algumas de suas realizações neste biênio 2019-2020. Já de início, por meio de portarias, foi criado o Comitê de Crise para a Supervisão e Acompanhamento das Demandas Relacionadas à Covid-19 e deferida a flexibilização das regras para a concessão de certidões liberatórias, o que permitiu ao tribunal prestar de forma imediata orientações aos gestores, mediante a fiscalização concomitante dos atos praticados e, ao mesmo tempo, viabilizar o recebimento de recursos por meio de transferências voluntárias para o atendimento das demandas da pandemia. Ainda nesse contexto de fiscalização do uso de recursos dirigido à mitigação dos efeitos da pandemia, foi desenvolvido um eficiente trabalho para o apontamento de fraudes e desvios de recursos destinados ao auxílio emergencial, numa ação compartilhada com outros órgãos de controle, da qual diversas medidas corretivas e punitivas foram implementadas. Também para o combate à pandemia, esse tribunal, em parceria com o Tribunal de Contas da União,
fiscalizará todo o processo de vacinação contra a Covid-19 dos 399 municípios paranaenses, em especial no que diz respeito ao atendimento da ordem de imunização dos grupos prioritários e cumprimento das metas, com o cruzamento de informações e orientações. Para fazer frente ao distanciamento social, sem prejudicar a atuação desta Corte, merece em especial destaque a implantação do trabalho remoto e das sessões virtuais e por videoconferência. Não seria nenhum exagero dizer que essas providências revolucionaram o funcionamento do tribunal, mudando paradigmas e métodos de trabalho que espelham hoje o que é de mais moderno no uso da tecnologia. Importante destacar que essa realidade deixou de ser temporária no mundo todo, na medida em que nos permite o acesso a formas e instrumentos de trabalho mais eficientes e econômicos, com o resguardo do conforto e da atenção à família dentro de nossas próprias casas. Por falar em eficiência, vale mencionar o incremento estimado, segundo relatórios bimestrais da Corregedoria, em torno de 10% do número de julgamentos desta Corte, comparando-se o período da pandemia com o mesmo do ano anterior, fruto do uso criterioso e consciente dessa nova tecnologia, combinado, é claro, com o comprometimento e a competência dos servidores do Tribunal. Ainda no campo da tecnologia, o Tribunal avançou no desenvolvimento da inteligência artificial, com a aquisição da plataforma integrada RPA, de automação de processos robóticos, capaz, por exemplo, de identificar e analisar inconsistências em editais de licitação, a partir de informações em diários eletrônicos e portais da internet, além de aperfeiçoar suas ferramentas digitais de controle, com o desenvolvimento do programa ADA, Analisadora e Diligenciadora Eletrônica, que permite a fiscalização automática dos atos de aposentadoria e pensão com maior rapidez e eficiência. Certamente são passos fundamentais para muitas outras funcionalidades que surgirão em breve, fruto dessa fantástica experiência que a todos empolga e o estimula. Por último, mas não menos importante, gostaria de destacar, dentre as várias obras de engenharia e arquitetura realizadas com o aproveitamento dessa época de redução de circulação de pessoal no tribunal, a ampliação da Escola de Gestão Pública, em modernas instalações, comportando inclusive novas salas de aula, além da reforma do auditório, com aumento do número de lugares e aprimoramento dos recursos audiovisuais e de acessibilidade. Importante ressaltar que os investimentos feitos na nossa escola indicam uma das prioridades eleitas na gestão, como instrumento de disseminação e troca de conhecimentos, dentro e fora do tribunal, premissa tanto da boa gestão como da eficiência na fiscalização, que viabiliza o encontro do Tribunal de Contas com seu desiderato de aproximação com a sociedade, no anseio de que os recursos públicos efetivamente se revertam em serviços de qualidade acessíveis a todos. Dentro desse contexto, quero reportar-me agora ao ilustre empossando, conselheiro Fábio Camargo, oriundo da carreira legislativa, tanto como vereador de Curitiba, como deputado estadual pelo Paraná, ao que se soma sua grande experiência e afinidade na área de comunicação social, não tenho dúvida de que sua gestão valorizará ao máximo o estreitamento dos canais de interlocução com a população e seus representantes constituídos. Trata-se do exercício da atividade política em seu sentido mais nobre e edificante, que inspira a própria composição híbrida dos tribunais de contas, dentro de uma relação republicana construtiva, de confiança recíproca e responsabilidades interligadas, no objetivo de se buscar o bem coletivo de todos os indivíduos. Destaco, nesse contexto, o relacionamento com a sociedade, a disposição do nosso novo presidente, que já me foi, inclusive, por ele mesmo antecipada, em buscar uma aproximação com os gestores públicos de todos os municípios do Paraná, sejam os que procuram nossas orientações para a adoção de boas práticas, como aqueles que, ao prestarem contas, vêm-se compelidos a apresentarem suas explicações. Parece evidente que,
num momento de tantas dificuldades, de tantas privações, porque passa a sociedade de uma forma geral, ouvir seus representantes para termos a melhor aproximação possível da realidade e compreendermos seus problemas numa reciprocidade de perspectivas que se complementam, é a única fórmula que pode nos conduzir a decisões justas, corretas e equilibradas. Importante ainda exaltar do nosso novo presidente sua permanente disposição ao diálogo e à conciliação. Qualidade essa cujo exercício temos todos testemunhado em sua trajetória por esta Corte, e que lhe valeu por unanimidade de votos a escolha para a presidência, no coroamento de tantas conquistas que a precederam. Ressalto também, como mote dessa forma de agir, sua constante aspiração por equidade e justiça, tanto na decisão dos processos como na composição dos conflitos, apresentando, de forma clara e objetiva, soluções práticas equilibradas e que refletem, de alguma forma, sua própria experiência, na expectativa de julgamentos justos, coerentes, técnicos e imparciais. Por outro lado, gostaria de apontar como parte integrante dessa dimensão política, nobre e construtiva, minha crença na necessidade de compartilhamento de informações, de forma recíproca e responsável, com outros órgãos de controle, seja do próprio Poder Executivo, por meio de seus controles internos, agências reguladoras e da própria Polícia Civil e Militar, seja da sociedade civil organizada, por meio de seus órgãos de observação e controle social, seja ainda pelos demais poderes da República, o Legislativo, na sua atuação de controle externo, tanto estadual, aqui representado por Sua Excelência o deputado Luiz Cláudio Romanelli, como o municipal, pelo conjunto de vereadores recém-eleitos, além, é claro, do Poder Judiciário e do Ministério Público, pelas próprias atribuições constitucionais que os vocacionam a esse mesmo propósito. Somente a atuação conjunta dessas várias instâncias de controle é que permitirá atingirmos o sucesso de nossas ações, na medida em que, quando isoladas, correm o risco de pecarem pela falta de abrangência e continuidade, sem as quais todos os esforços despendidos podem se tornar insuficientes ou ineficazes para o controle da gestão pública. Nesse ponto, não posso deixar de mencionar a contribuição dada pelo ilustre desembargador Adalberto Xisto Pereira, no comando seguro e competente do nosso egrégio Tribunal de Justiça, juntamente com os demais desembargadores que o integram, ao confirmar cruciais atribuições constitucionais do Tribunal de Contas do Estado, notadamente no que diz respeito à competência para julgamento das contas dos prefeitos, numa realista e criteriosa interpretação da orientação do Supremo Tribunal Federal, condição essa absolutamente indissociável da efetividade do controle sobre a gestão municipal e ao próprio poder cautelar dessa Corte, sem o qual a prevenção do dano mostra-se, em diversos casos, absolutamente inócua. Aproveito para saudar o novo presidente dessa Corte, desembargador José Laurindo de Souza Camargo, a quem externamos desde já nossos cumprimentos e irrestrita confiança em sua profícua gestão. Apresento também o meu reconhecimento e nossos cumprimentos ao douto Procurador-Geral do Ministério Público Estadual, professor Dr. Gilberto Jacóia, com quem este tribunal tem tido a oportunidade de desenvolver uma profícua parceria, afinando entendimento sobre relevantes questões de ordem pública, associadas ao próprio contexto da pandemia, ao mesmo tempo em que se desenvolvem ações conjuntas e complementares, mediante amplo compartilhamento de informações e estratégias. Cumpre-me ainda, nessa breve e despretensiosa referência aos poderes, reiterar ao governador Carlos Roberto Massa Júnior nossa disposição em colaborar com o sucesso de sua gestão. Reforça-se esse propósito mais ainda em face da atual situação de extrema dificuldade, com o desespero rondando os lares dos amigos e familiares de aproximadamente 220 mil brasileiros que perderam suas vidas pela Covid-19 e de incerteza e aflição para muitos dos quase 9 milhões de casos de contágio até agora registrados.
Diferente do contexto turbulento que observamos no cenário federal, o governador do Paraná, na esteira de vários grandes líderes mundiais, tem sempre se dirigido à população de forma clara, realista, discreta e ponderada, reforçando a necessidade de medidas para a contenção do contágio, ao mesmo tempo que assume, juntamente com o secretário Beto Preto, o protagonismo nas ações para a vacinação, com adequado planejamento para aquisição de insumos, armazenamento de doses e elaboração de toda a logística necessária. Nossos cumprimentos, senhor governador, por esse exemplo ao Brasil. Faço agora, conselheiro Fábio, alusão à sua família, cujo apoio, repetindo suas próprias palavras por ocasião da eleição, foram e são imprescindíveis para o sucesso dessa jornada. Giovana, esposa sempre presente, colega nossa nesse tribunal. Os filhos Micaela, Jéssica e Rafael, além do pai, o excelentíssimo senhor desembargador Cleiton Camargo. Em todos eles, sobram certamente motivos de orgulho por esta conquista, ao mesmo tempo em que se preparam para um período de certa privação do convívio, dada a complexidade da missão que a partir de hoje lhe é atribuída de fato e de direito. Administrar qualquer órgão público é hoje uma missão incomensurável complexa. Já era antes e se tornou mais ainda com a pandemia. O que dizer de um tribunal que, além de suas próprias contas, tem a missão de fiscalizar a atuação de aproximadamente 1.500 órgãos estaduais e municipais no dispêndio próximo aos 100 bilhões de reais em recursos públicos destinados ao bem-estar de uma coletividade de 11 milhões e meio de habitantes. A resposta, sem dúvida, está na dedicação e no competente trabalho que Vossa Excelência executará, juntamente com sua valorosa equipe, contando sempre com o apoio integral de seus colegas conselheiros. Destaco a propósito o inegável acerto na escolha do vice-presidente e conselheiro Ivan Leles Bonilha, amigo meu pessoal de 35 anos, desde os bancos de Direito da Universidade Federal do Paraná. A sua vasta experiência na administração pública, como servidor e diretor desta corte, procurador-geral de Curitiba e do Estado, professor acadêmico, conselheiro, corregedor e presidente, soma-se o segundo mandato como presidente do Instituto Rui Barbosa, conhecido como a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Tenho certeza, conselheiro Fábio, que Vossa Excelência terá sempre em seu vício o aconselhamento técnico, realista, sábio e ponderado, trazendo para a nossa reflexão os temas em debate do âmbito nacional de atuação do controle externo. Parabéns, Ivan, por mais essa conquista. Cumprimento também de forma efusiva e entusiasmada o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, por quem tenho a grande honra de ser sucedido na corregedoria. Não tenho a menor dúvida que a sua gestão dará não apenas continuidades aos trabalhos que pudemos lá desenvolver, fruto, por sua vez, do caminho palmilhado pelos colegas que me antecederam, mas, certamente, ampliará e aprimorará as ações e programas, dentro de uma visão holística, construtiva e conciliadora, não só do Tribunal e das instituições públicas, mas de toda a sociedade, que marcam a sua própria trajetória de vida. Desde já, Fernando, fico ao seu inteiro dispor no que puder colaborar. Boa sorte, Fábio, Ivan e Fernando. Sucesso na gestão, com muita saúde, felicidades e realizações. Parabéns pela posse. Muito obrigado. Agradeço as carinhosas palavras do colega e amigo conselheiro Ives Linhares. Tendo em vista os dispositivos da Lei Complementar 113 de 2005 e do Regimento Interno do Tribunal, convido a senhora secretária para o sorteio de relator das contas do governador do Estado do Paraná, exercício financeiro 2021.
conselheiro Nestor Batista. Então, o conselheiro Nestor Batista, nosso decano, é o responsável pelas contas do governador do Estado do Paraná, exercício financeiro 2021. Declaro designado como relator. É chegada a hora. Deixe Deus tomar controle da sua vida e você viverá milagres. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença das autoridades aqui presentes, tanto de forma presencial quanto de forma virtual. Infelizmente, por causa da pandemia da Covid-19, tivemos que realizar esta solenidade de forma híbrida para atender a todos os requisitos de segurança sanitária. Primeiramente, agradecer a presença do nosso governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, um jovem trabalhador, dedicado governador, que está fazendo um trabalho muito sério e consistente para o desenvolvimento de todo o nosso estado. Destaco aqui, governador, e não me canso de destacar a sua visão estratégica ao lançar o governo 5.0, levando a tecnologia para beneficiar as pessoas e dar a agilidade ao poder público. Isso tudo, senhores, antes sequer de pensarmos em pandemia. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Me permita dizer aqui que Vossa Excelência tem dado uma grande contribuição para o Brasil e acredito que em pouco tempo dará ainda mais. Registro aqui ainda a presença do nosso vice-governador Darcy Piana, a quem eu agradeço muito nesse momento tão especial da minha vida. Em nome do governador e do seu vice-governador, agradeço imensamente a presença de todos os secretários de Estado, presidentes de autarquias que acompanham essa posse. Ao meu querido pai, que aqui também representa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Adalberto Jorge Xisto Pereira, a quem eu tenho um enorme apreço, admiração, respeito. Desembargador Xisto, que está em Marmeleiro, mas que, até onde eu fui informado, também havia conexão. Quero dizer que ele sempre foi entusiasta dessa caminhada até a presidência. Então é o respeito, a admiração, a consideração e muito carinho meu e da família. A felicidade de tê-lo aqui ao meu lado, meu pai, é um capítulo que daqui a pouco eu pretendo contar. Agradecer aos deputados aqui na presença do meu querido, estimado amigo, deputado Romanelli, representando o presidente deputado Traiano, que também está em Marmeleiro, o desembargador Xisto. E eu falava, deputado Romanelli, o quanto eu falava para meus filhos, o quanto aprendi com Vossa Excelência na Assembleia e o quanto eu sei que ainda vou aprender com Vossa Excelência nessa caminhada. Muito obrigado pela presença, pela representatividade e cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais deputados aqui presentes, particularmente deputada Maria Vitória, Diogo, que estão os deputados Mauro Moraes,
Estou vendo aqui o deputado Artagão, Alexandre Cury. Miqueleto está aqui, representando os secretários também, né? Miqueleto está em todas, né? Falando de secretário Raul, enfim, secretários, os deputados e secretários que estão acompanhando a gente. Muito respeito, afinal de contas, como disse o conselheiro Ivens, com muito orgulho, também sou oriundo da Casa Legislativa Estadual. Agradecer a honrosa presença do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Jecóia, dizer ao senhor do meu profundo respeito e admiração por Vossa Excelência e pela instituição que o senhor tão bem chefia e administra, sendo uma das mais importantes do Estado do Paraná, mas acima de tudo, Dr. Jecóia, quem me conhece sabe do carinho e da emoção que eu sinto quando falo do senhor. Aqui a doutora Vanessa Volpe, representando o prefeito Rafael Greca, que recentemente teve que se ausentar. Também agradecendo e me honrando muito com a presença de ambos, bem como do seu vice. Falei com ele agora há pouco por telefone, Eduardo Pimentel Slaviero, meu particular amigo, querido amigo, um jovem também, um brilhante futuro, promissor. Quero aproveitar também, já que estamos falando do Eduardo, e agradecer a presença também do meu querido, estimado amigo Daniel Pimentel Slaviero, presidente da COPEL, que também aqui se faz presente. Muito obrigado. Sabe do carinho e do respeito que eu tenho por ambos e pela família, pelas famílias. Vanessa, em nome também do prefeito Greca, quero aqui saudar os prefeitos que, infelizmente, em função da pandemia, não puderam estar presentes, mas que estão acompanhando nesse momento através do YouTube, através das redes sociais, assim como a presença dos secretários municipais. Agora aqui eu queria fazer uma deferência muito especial ao meu querido amigo, estimado deputado federal Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro. Quero me dirigir a Vossa Excelência com um especial e enorme carinho. Dizer de como sou grato, feliz por ter uma relação pessoal e familiar com vocês. Minha felicidade é muito grande em poder chamá-lo de meu amigo. Desfrutar de sua convivência e de sua família me deu ensinamentos que tenho levado e vou levar por toda a minha vida. Essa união entre as famílias é inspiradora. Momento que aproveito para registrar a presença da minha querida amiga, governadora Cida Borghetti. É que quando eu falo de vocês, eu tenho que me segurar mesmo, né? Porque vamos ver até onde eu vou conseguir me segurar aqui. Porque o sentimento é enorme. Vou aproveitar para cumprimentar Cida, todas as mulheres presentes, tanto de forma presencial quanto remota, que abrilhanta essa sessão. Agradeço também a ilustre presença do senador pelo Paraná, Flávio Ardes, que juntamente com sua família tem uma linda história no nosso estado. Saudando também os senadores Álvaro Dias e Eurovisto Guimarães.
Um agradecimento muito especial ao presidente da OAB Paraná, Dr. Cássio Visando Teles, pelo companheirismo. E aqui aproveito, Dr. Cássio, para fazer de forma pública um elogio pela forma que Vossa Excelência tem conduzido a nossa nobre ordem dos advogados, lutando sempre de forma intransigente pela classe. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, pela forma como Vossa Excelência me recebeu e tem feito o trato tão respeitoso e tão carinhoso. Quero me dirigir também ao meu ex-colega, amigo, companheiro de Câmara e hoje presidente da Câmara, vereador Tico Kuzma. Pouco tempo se elegeu presidente da Câmara e hoje eu tenho a felicidade de recebê-lo aqui, Tico. Aproveito este momento para lhe parabenizar e lhe desejar muito sucesso na tua gestão. Você me lembra meus bons tempos. Conheço Vossa Excelência desde o tempo em que eu caminhava com o vereador Mauro Moraes, lá no Sítio Cercado, né, Mauro? Lá na região sul inteira. E por último, não é menos importante, é tanto quanto mais e eternamente importante no meu coração, na minha alma e no meu pulmão, porque quase parei de respirar, se não fosse a seriedade dessa pessoa. Quero pedir licença para agradecer virtualmente. Ontem foi por telefone pela manhã a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon. A senhora ministra tem minha admiração, meu respeito. Sinto pelo judiciário brasileiro por não poder contar mais com sua sapiência, seu senso de justiça e amabilidade. Muito obrigada pela sua presença, a sua fala num momento tão especial de minha vida. A senhora, assim como muitos que estão aqui, fazem parte dessa história. Inicialmente, gostaria de consignar os meus sinceros sentimentos às vítimas da Covid-19 em todo o país e, obviamente, para as famílias paranaenses que perderam seus entes queridos. Devemos aqui no tribunal, ou melhor, tivemos aqui no tribunal todos os cuidados para que esta solenidade de posse transcorresse com toda a segurança. Ao mesmo tempo, reconhecer aqui em público o trabalho que o senhor governador Ratinho Júnior tem feito com sua equipe, médicos e enfermeiros, em especial os profissionais de saúde, todos liderados pelo secretário Beto Preto. Tem feito um excelente trabalho para minimizar ao máximo os efeitos desta pandemia sobre os paranaenses. Estendo aqui ao prefeito Rafael Greca, pelo trabalho que vem sendo feito. 2021 será o ano da vacina, tempo em que poderemos retomar os abraços e, se Deus quiser, os encontros. Quero agradecer aqui de forma muito especial também a presença da minha família. Não é o capítulo ainda, mas o meu querido pai, que tenho a honra, o orgulho de estar aqui ao seu lado neste momento tão especial de minha vida. E tenho certeza que da sua vida também, meu pai. Quero dizer ao senhor que toda a nossa luta, batalha, desgaste para demonstrar a todos que as mal faladas palavras que tentavam macular a honra de nossa família foram derrubadas com uma só palavra: a verdade. Apenas nós sabemos a árdua caminhada que trilhamos para a verdade ser exposta. Mas a justiça de Deus e dos homens sempre estiveram ao nosso lado. Vejo aqui minha esposa, Giovana.
com quem estou casado já há 25 anos. Te amo muito de coração, por isso, por favor, não largue da minha mão. Senão eu posso desequilibrar. Se eu cair no chão, eu não vou conseguir levantar. Eu não vivo sem você. Aos meus 3 filhos, a Jéssica é advogada, já me deu 2 lindos netos, Giuseppe e a Lorenza. Estavam aqui, já foram, né, filha? Te amo, meu amor. Passamos muita coisa, né, filha? A Micaela. E a você, Rafael. Os 2 que também cursando direito, que estão seguindo os passos de toda a família e que me enchem de orgulho. Eu falei que uma hora eu não ia aguentar, né? E aqui também, cadê a minha fiel escudeira, a Tiquinha? Tá lá, Tiquinha. A minha Tiquinha linda. É a minha filha mais nova. Essa é a minha família. Vivemos com uma família normal, com acertos, erros, como são todas as famílias. Sempre nos mantivemos muito unidos e isso foi fundamental. Tem sido meu alicerce nos últimos 7 anos. Eles estiveram comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, quando levantaram suspeitas completamente infundadas ao meu respeito e que a justiça rechaçou todas elas. Quase 8 anos depois, esta é uma das primeiras vezes que falo em público. Tenho muita coisa a dizer. Poderia citar aqui trechos de decisões do STF, do STJ, do TJ, ações de primeira instância e até administrativas. A grande maioria anônimas. Ações covardes que entraram contra mim e minha família. Mas eu não vou falar de mim, dos problemas que já passei e que, graças a Deus, já passaram. Dias atrás, me deparei com um vídeo do apresentador Silvio Santos. E a mensagem dele tocou meu coração e eu quero aqui compartilhar com todos vocês. Silvio Santos diz: quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está com a razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Não teríamos razão para viver se o mal vencesse o bem. Portanto, quero publicamente agradecer a minha família por estar comigo. Esse tempo todo foi muito importante para que nos uníssemos ainda mais, para estarmos ainda mais próximos de Deus e testemunharmos que, de fato, o bem sempre vence o mal. Eu venho de uma família que sempre pautou a justiça como mote de vida. Levou a magistratura para dentro da nossa casa. Quero fazer uma saudação especial à minha querida irmã, amada do coração, Vanessa, juíza. A você também, Pingão, meu sobrinho querido, amado. Falar da minha gratidão, apreço, orgulho por você, Vanessa. Eu sei o que você passou injustamente. Eu sei.
O direito e a justiça são parte de nossas vidas, desde muito pequeno. Meu avô e, sobretudo, você, meu pai, sempre foram representantes entusiastas dela. Impossível não lembrar de minha querida mãe e amada Guizu, que infelizmente não está mais aqui entre nós. Mas tenho certeza que lá de cima me guia e me protege. Sei que a senhora, minha mãe, está muito alegre, pois, acima de tudo, muito orgulhosa. Sempre fomos muito ligados, próximos, e ainda sinto todos os dias a sua ausência. Esta minha posse seria, sem dúvida, um presente para ela, né, Vanessa? Até porque amanhã, dia 28 de janeiro, ela estaria comemorando mais um ano de aniversário. A saudade é imensa. Mas Deus é tão sábio que me presenteou com uma segunda mãe, minha querida sogra Magali. A senhora, sem sombra de dúvida, é uma mãe maravilhosa para mim. Supriu e supre. E eu sei que aonde ela está abençoando, está me protegendo, me colocando junto da senhora. Muito obrigado. Meu sogro Rafael Tauro também. Falei com ele hoje, está em casa, está se cuidando e tem que se cuidar, tá acompanhando a gente aqui. Ele que também é um orgulho, que escreveu com brilhantismo o seu nome na história desse tribunal. Assim como presidente, como doutor Nestor, administrando por 6 oportunidades a casa. Agradecer também a minha querida Cassiana, costumo chamar ela de mãe drasta, né, pai? Ela está com a minha irmãzinha, com a Gabi, não estava muito bem. Estou em casa acompanhando minha irmãzinha de 8 anos, que enche a nossa vida de felicidade. Um beijo, Gabizinha. Nesses 7 anos da minha fase mais introspectiva, refleti muito sobre minha história. Revisitei momentos da minha vida que foram de extrema felicidade. Talvez nem todos saibam, mas eu comecei muito cedo a trabalhar. Comecei com 15 anos, de carteira assinada. Minha primeira experiência foi em 1988, na gestão do saudoso presidente e desembargador Mário Lopes dos Santos, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu era office boy, vendia bombom também. Foi um dos períodos de grande felicidade da minha vida. Lembro até hoje das amizades dos colegas daquela época. Falei, pedi o telefone, contactei o Fábio Rodrigues, por exemplo. Tinha o Fábio, o Ivanildo, eu era office boy, um era garçom, outro era engraxate, enfim. E hoje também, hoje eles são auxiliares do Tribunal de Justiça e eu busco relembrar esses bons tempos. São pessoas que ascenderam na carreira e que com muito esforço e trabalho eles continuam galgando os seus passos onde eu comecei em 88. Muitos assessores daquela época, amigos hoje, são juízes, assessores, desembargadores. Eu lembro na época também do Vicente Misurelli, era assessor, ele tinha chimbica, parece que
tem de volta. Hoje é desembargador. Enfim, são muitas recordações. Recordei dos tempos de faculdade, os professores, hoje, o professor Jorge Vargas, desembargador, o professor Xavier, o próprio professor José Laurindo, agora vai assumir também a presidência do tribunal. É momento de lembrança. Doutora Vanessa, eu passei pela prefeitura também antes de me formar, e seu colega, doutor Eliomar Gerri, foi meu chefe. O que me dava de dura? Valeu a pena. Estudei muito Eli Lopes Meirelles. Deu muita bronca. Serei breve nas palavras. Tinha preparado um discurso mais extenso, mas depois estava conversando aqui com o nosso governador, que eu via John Biden, ao tomar posse, fazer um discurso de 20 minutos, percebi que esse tempo é mais que suficiente para mim, né, Bonilha? Sei que muitas pessoas têm curiosidade de saber da minha vida, mas acredito que esse não é o momento. Afinal, são anos de muita história e quase 7 anos de muita injustiça. Eu pretendo contar a minha história, aos poucos, pelas minhas redes sociais. Li uma vez um provérbio que dizia: o tempo é o descobridor de todas as coisas. Hoje o sentimento é de muita gratidão. Estou extremamente honrado e emocionado. Tenho recebido dezenas de manifestações carinhosas. Gostaria de compartilhar com Vossas Excelências uma delas. Me permitem, em especial, a do professor jurista Mansur, Teófilo Mansur, que me deixou extremamente feliz e envaidecido. Dr. Teófilo Mansur, amigo do vô Elianto, família que temos orgulho de chamar de amiga. Um ícone, sem sombra de dúvida, da advocacia paranaense brasileira. Uma referência e um orgulho. Dr. Mansur, meu muitíssimo obrigado pelas palavras carinhosas. O senhor é nosso eterno professor. Manifestações como essa só reforçam a imensa responsabilidade do cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Aos 47 anos de vida, me sinto preparado para representar esse tribunal. Meus amigos conselheiros e todos os funcionários que não medem esforços, e eu sou testemunha disso, para desempenhar um trabalho sério, eficiente e de tanta importância. Encontrei aqui no tribunal uma extensão, Pai, sem dúvida, da minha casa. Aproveito para agradecer ao conselheiro Ivan Bonilha, que será meu vice-presidente, e ao Fernando Guimarães, que tomou posse como corregedor desse tribunal. Ao conselheiro Ives Linhares, pelas palavras, também ao conselheiro Artagão de Matos Leão e Durval Amaral. Quero contar com a experiência de Vossas Excelências nessa gestão. Da mesma maneira, agradecer todos os auditores desta corte na pessoa do querido amigo Tiago Pedroso, a quem aproveito para retribuir as gentis palavras no momento da saudação. E também aos procuradores, na pessoa da Procuradora-Geral Valéria Borba, minha admiração pelo trabalho desempenhado com muita galhardia neste tribunal. Dr. Nestor Batista, quero dedicar aqui um tempinho para falar do nosso decano. Conselheiro Nestor, eu tive a sorte de assumir a presidência desse tribunal após a sua gestão. Como seu vice-presidente, pude aprender diariamente com Vossa Excelência o exercício da presidência desta corte, de forma reta, respeitosa e democrática. Tenha certeza, conselheiro Nestor, que sua presidência, que termina de direito hoje, vai continuar de fato, pois nossa administração será uma continuidade da de Vossa Excelência. Em sua gestão, conselheiro Nestor, este tribunal se modernizou e, sob sua liderança, se adaptou às restrições impostas pela pandemia da Covid-19.
O contato presencial foi deixado para um segundo plano e o contato virtual tornou-se algo tão natural que até comemorações são feitas desta forma, como esta solenidade. Não tenho dúvida que gostaria de ter todos aqui, todos que estão acompanhando virtualmente esta sessão, que se sintam, de alguma maneira, como parte deste momento tão especial para mim. O Tribunal deu passos largos para a interatividade, para a conectividade, para a transparência. É um caminho só de ida, que vamos seguir trilhando, aprimorando ainda mais. Vamos incentivar o trabalho da ouvidoria desta corte. Quero mostrar para todos os paranaenses que eles poderão sempre recorrer ao Tribunal de Contas para, de forma ética e justa, contribuir, por exemplo, com nossas fiscalizações. Penso que esse tribunal deva fazer parte do cotidiano dos paranaenses. Para tanto, estamos desenvolvendo o projeto Tribunal Itinerante. De forma objetiva, será um ônibus que vai percorrer os 399 municípios do Estado, aproximando o nosso trabalho da população. Não tenho dúvida que um dos frutos desta relação será um Paraná ainda melhor. Em paralelo, vamos intensificar o trabalho da Escola de Gestão Pública, aprimorando e capacitando os gestores do dinheiro público do nosso Paraná. Desde a sua criação, já passaram mais de 400 mil pessoas pela Escola de Gestão. Parabéns. Escolhi de forma muito criteriosa uma equipe multidisciplinar para que o Tribunal de Contas do Paraná continue caminhando a passos firmes. Sei que terei o auxílio importante de um corpo de funcionários extremamente capacitados e comprometido com o bem público e com esta instituição. Sempre aprendi com meu pai a importância da valorização do serviço público. Há 7 anos atrás, pai, durante sua posse como presidente do Tribunal de Justiça, lembro do senhor manifestar de forma bastante emocionada o orgulho e o ineditismo em exercer naquela oportunidade o mesmo cargo que seu pai, meu avô, Elianto Guimarães Camargo. Tenho certeza, meu pai, que neste momento sinto o mesmo sentimento ao olhar para o senhor. Só nós sabemos tudo que enfrentamos para manter imaculado o nome da nossa família. Prometo honrar este nome e a nossa família. Aprendemos juntos que as crises não são para afastar as amizades, apenas para selecionar. Eu não alimento o sentimento de mágoa. Eu não vivo. Eu vou viver um novo momento, um momento mais maduro. Eu começo hoje, sob a proteção de Deus, mais um capítulo da minha vida, com muita humildade e com muito mais força. Muito obrigado. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você, pai. Senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai,
Você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Sem você nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz, Pai. Queria agradecer muito a banda da Polícia Militar, as cantoras, a cantora Kemily Santos, ela veio de Vitória. A letra, eu me apeguei muito na letra, nas músicas da Kemily Santos. Não conversei com ela ainda, não a conheci, mas me apeguei muito. A você, Mara, muito obrigado, muito obrigado. A todos os servidores que contribuíram para a realização dessa solenidade, a todas as senhoras, a todos os senhores. Até me perdi no script aqui. Eu sei que nós estamos em sessão solene. Então, para continuar, eu emocionadamente quero pedir a permissão dos meus pares, também para fazer uma deliberação muito emocionada também, porque nós temos uma pessoa muito especial, o nosso decano, que eu aprendi com meu pai, que homenagem se faz em vida, se puder. E eu gostaria de propor aos meus colegas, foi feita uma bela reforma, reestruturação aqui no tribunal, e o auditório do Tribunal de Contas ficou especialmente completo. Eu gostaria de propor que nós pudéssemos, em votação, homenagear o conselheiro Nestor Batista, denominando o nome de conselheiro Nestor Batista para o auditório do Tribunal de Contas. Pelas palmas, doutor Nestor, está aprovado. Eu sou recém-chegado aqui, entrei pela janela, tô de janela, mas já estou querendo propor e já foi aprovado aqui, porque realmente o senhor me acolheu e eu abuso aqui dos meus pares, e já está aprovado então essa homenagem ao nosso decano, conselheiro Nestor Batista, creio eu que é a primeira proposta como presidente. Nada mais havendo a tratar, ficam convocadas as próximas sessões ordinárias dos órgãos colegiados deste tribunal. Tribunal Pleno, sessão ordinária virtual, a ser realizada entre os dias 1º a 4 de fevereiro de 2021, com abertura 12 horas, da sessão ordinária por videoconferência no dia 3 de fevereiro de 2021, horário regimental. Primeira Câmara e Segunda Câmara, sessão ordinária a ser realizada entre os dias 8 a 11 de fevereiro de 2021, com horário às 12 horas, horário regimental. É assim que nós fazemos na Câmara Municipal. Tico, declaro encerrada a presente sessão. Novamente, os nossos agradecimentos aos que nos acompanharam virtualmente nas salas virtuais, pelo YouTube, e às senhoras e os senhores que estiveram presentes no Tribunal de Contas. Excepcionalmente, em função da Covid-19, neste ano não teremos a fila de cumprimentos.
E agradecemos novamente às autoridades e a compreensão das senhoras e dos senhores que habitualmente nos acompanhariam presencialmente aqui no plenário do Tribunal de Contas, e esse ano, em virtude desta pandemia que estamos vivendo, não foi possível. Mas a festa tem que continuar. O presidente novo assume o Tribunal de Contas e nós seguimos iniciando um novo ano. A todos, obrigada pela audiência, pela participação e um feliz 2021 para todos nós. Obrigada. Abraço, gente. Tudo de bom. Parabéns para todos. Um abraço.